necessidade da paciência. O tema central desse mês é do livro Libertação pelo Amor, de Divaldo Pereira Franco, de Joana de Ângeles. Eu vou fazer uma pequena leitura sobre paciência. Senhor Jesus, temos esperanças de que, quando estamos sofrendo em qualquer dimensão de infortúnio, a melhora está a caminho. Que possamos ter fé e sermos confiantes e pacientes, pois o Senhor nunca se esquece de vossos filhos do coração. Que não venhamos a desanimar na luta diante dos problemas, pois vencedor é aquele que não desiste diante do primeiro obstáculo. A paciência é um estado superior da alma, geradora de esperança, que permite criar em torno de nós uma atmosfera de alegria espiritual, de paz e de fé em nosso íntimo. Que possamos ser pacíficos entre aqueles que estimulam a revolta e a discórdia, e doarmos a eles compreensão, pois eles ainda não aprenderam que é possível resolver todas as questões da vida, sem fazer uso de lutas e de agressão ao próximo. Devemos lutar, sim, mas para o nosso crescimento, melhora interior e burilamento espiritual, recorrendo sempre à ajuda divina pelas vias da prece e meditação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Mestre Jesus, amigos espirituais, neste momento, nós elevamos os nossos pensamentos a vós, pedindo estar conosco nessa noite, envolvendo a todos que nos encontramos, encarnados e desencarnados, neste salão. Assim também, iluminando aqueles que estão vindo em direção a esta casa, e estimulando corações daqueles que, porventura, hoje não poderão estar aqui conosco, mas que possam sentir a tua presença e a tua paz. Senhor, nós colocamos os nossos medos, os nossos problemas, tudo aquilo, Senhor, que causa desarmonia em nossas vidas, em tuas mãos. Confiamos em vós, Senhor, pois sabemos o quanto nos ama, o quanto zela por cada um de nós. E assim, Senhor, entregamos as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias, amigos, e pedimos, Senhor, que porventura aqueles que se sintam inimigos de cada um de nós possa receber em seus corações o teu amor, o teu acalento, e assim, Senhor, mudar toda a situação. Pedimos, Mestre Jesus, que nessa noite abençoada, o nosso companheiro Edgar seja intuído e envolvido pela espiritualidade amiga, para passar para nós tudo aquilo que nos preparou com tanto carinho e amor. Fique conosco, Mestre Jesus, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, hoje, quem vai trazer para nós o estudo da noite é o nosso companheiro Edgar. Fique à vontade, a palavra é sua. Boa noite a todos. Mais uma vez,
É com alegria que a gente se encontra nessa casa bendita, para que a gente possa trocar, né, algumas ideias, né? Eu falo que dar estudo não é para mim não, mas a gente vem aqui conversar um pouco, né? Falar sobre aquilo que nós estamos aprendendo. Falar sobre aquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que a gente também estuda. E nessa noite, o interessante, né, o nosso tempo, necessidade da paciência, é que aqui nós já vamos fazer teoria e prática ao mesmo tempo. Porque vocês vão ter que me aturar falando aqui pelo menos mais ou menos 1 hora. Então é teoria e prática. Vocês já vão exercitando a paciência de vocês aí. Né? Então que Jesus possa nos abençoar, né, naquilo que a gente preparou, naquilo que a gente estudou, e que a gente possa sair daqui, né, com um pouquinho maior de compreensão sobre a paciência. E aí nós vamos conduzindo o nosso estudo aqui, porque no final nós temos também um deverzinho de casa para vocês fazerem, ok? Primeiramente, eu gostaria de trazer a questão sobre a etimologia da palavra paciência, né? Ou seja, da sua origem. A palavra ela vem do latim e traz, né, patientia, a tradução dela do latim, patientia, que significa capacidade de não desistir ou de aguentar. Então, já pelo esse histórico da palavra, né, essa capacidade da gente não desistir nos remete a um embate, a algo que nós vamos, né, como se fosse uma luta. Não vamos desistir, não vou desistir de determinadas coisas, né, por desânimo ou outra situação, mas vou insistir, né, para que eu possa, às vezes, vencer uma dificuldade, um problema, né, já começa nesse sentido. E também o de aguentar, 2 processos. Né? E dentro dos significados, nós vamos ver que, lá no dicionário, a paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional, ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e incômodo. Então, já traz para nós a dica, um controle emocional. Isso vai fundamental porque esse é o propósito da paciência na nossa vida. É nos trazer, né, um equilíbrio emocional diante dos problemas e das dificuldades. Capacidade de tolerar dissabores, infelicidades com calma, né? Resignação. E aí, né, a gente vai acrescentar essa palavra também no nosso estudo, porque, para mim, paciência e resignação andam juntas, né? Para mim, eu falo que é uma irmã da outra, né? A resignação é irmã da paciência, porque nós vamos ver aqui também que ela vai nos auxiliar nesse processo. Então, virtude que faz alguém suportar algo sem perder a calma, aguentar com tranquilidade uma eventualidade, uma tristeza, uma ação maldosa. Então, a paciência vai nos proporcionar isso, porque muitas das vezes, quando a gente nos apresenta as dificuldades da vida, né, principalmente aquelas que nós não estamos preparados para elas, a gente vai sentir ali uma dificuldade extrema. E, às vezes, isso vai me abalar tanto a ponto de eu não dar condição de conduzir minha vida, dar continuidade naquele processo, vou perder o chão por causa daquela situação. Então, quando nós trazemos, né, a paciência para a nossa vida, para esses contextos, é para a gente utilizar nesses momentos de dificuldade, para nos tranquilizar, para que a gente não entre no desespero, né?
e aí a gente não consiga ter o controle, né, o direcionamento das ações, das nossas ações. Então, paciência e resiliência nós vamos trabalhar aqui no nosso estudo. E muitas das vezes a gente meio que se perde, né, nesse sentido verdadeiro das palavras. Então, a ideia do nosso estudo hoje é a seguinte, que a paciência, nós vamos entender um pouco mais da paciência. Que a paciência começa, na verdade, depois que você fez tudo o que deveria ter feito. Como falou lá da etimologia, você não desistir. Então, depois que você fez todas as ações possíveis para tentar resolver determinadas situações, aí sim é que vai entrar a paciência. A paciência, nós vamos ver que ela não é um processo de acomodação. Exige, nesse processo, o momento em que nós vamos agir, nós vamos fazer determinadas coisas, e existe o momento da espera. O que a gente quer fazer, às vezes, é fazer o contrário. A gente, não é o contrário, a gente só quer a segunda parte, a gente só espera, né? Ou seja, ficar ali na acomodação. Então, muita gente acha que é isso, né? Que cruzar os braços e esperar que a vida resolva nossas dificuldades e aguentar que a vida siga, né? Numa bandeja como aquilo que desejamos e tudo aquilo que nós queremos. Isso não é paciência. Isso é acomodação. Quando nós achamos que, vou deixa quieto, não vou fazer nada. Então, aí é acomodação. Nós estamos aceitando aquela situação e mais, não estamos nos propondo a realizar nenhuma alternativa. Então, isso é acomodação. A paciência, ela já é diferente. Ela começa quando a gente termina o nosso dever. Quando você fez o dever de casa. Depois que você fez tudo o que você podia, tudo o que você deveria fazer, aí sim, aí começa a paciência. Porque nós vamos perceber essa situação. Nós não vamos nos acomodar. Para a gente, né? Às vezes a gente até fala assim, né? Eu não vou pedir Deus paciência, não, porque a gente sabe que vai vir um problema, porque geralmente a paciência nós exercitamos ela quando? É quando tem o problema. Quando tem um problema que nós vamos exercitar a paciência. Então, se eu falar para Deus, Deus me dá paciência, aí vem um problema, aí você vai ter que exercitar a paciência, né? Então, toma cuidado na hora que vocês pedirem paciência para Deus, porque é um desafio. E a resiliência, né, que também é o que nós falamos, né? A resiliência é você saber lidar bem com os obstáculos. Você vai encontrar no percurso da vida. Quase nunca, né, as coisas saem como nós planejamos, não é mesmo? Então, nesses momentos, nós vamos ter que utilizar, né, da paciência, né, conciliada com a resiliência, para a gente aí superar os problemas. E então essas duas palavras, a resiliência e a paciência, são duas ferramentas fundamentais para a gente poder trabalhar e a gente manter o nosso equilíbrio, né, emocional durante a nossa jornada na Terra, durante a nossa existência terrena. Aí eu queria trazer o seguinte. Há uma dor que precisa ser identificada, né, na nossa vivência. São várias as dores, mas aqui nós vamos tratar aqui de 2 pontos. A primeira dor, que angustia a todos nós, né, seres humanos, são as coisas não saírem como planejamos. Então, isso nos incomoda.
Isso, dependendo da forma com que aconteça, gera para nós um tipo de dor, né? Uma tristeza, um incômodo, seja lá o que for. Então, você planeja, você programa, você faz planos e trabalhamos em cima desses planos. Tentamos realizar as coisas em cima daquilo que nós programamos. Só que, de repente, né, as circunstâncias, a conjuntura das coisas não saem como nós programamos. A vida é assim, né? A vida, na verdade, ela é feita de incertezas. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, cabe a nós, de certa forma, nos prepararmos para certas situações. E quando elas não saem quando ou da forma como nós planejamos, aí que nós vamos colocar a paciência em ação. Então, é exatamente para lidar. Tá, não, essa dor da incerteza é uma das dores que nós estamos falando, da angústia, né? A outra dor que mexe com todos nós é lidar com a incerteza. A incerteza da vida, a incerteza da morte, a incerteza nos relacionamentos, a incerteza na estabilidade econômica. Nós podemos aqui enumerar várias incertezas da nossa existência. A verdade, né, que a nossa vida aí é feita dessas incertezas. E muitas vezes nós sofremos com isso, com o fato da nossa vida estar cheia delas. E é exatamente para lidar com essas duas dores, a dor da incerteza e a dor das coisas não saírem como nós planejamos, é que precisamos justamente da paciência e da resiliência. Então, portanto, qual que vai ser um dos nossos objetivos aqui nessa noite? Ao final da nossa explanação aqui, da nossa conversa, nós queremos que você seja capaz de uma coisa. Nós queremos que você seja capaz de identificar uma ação. Uma ação a qual você vai fazer na sua vida. Não é pensamento, não é palavra, é ação, é mão na massa, é atitude, realmente. Então, guardem isso. Isso faz parte do nosso dever de casa. Eu já citei aqui no início. Então, identificar uma ação que vai fazer você começar a fazer hoje e que terá um grande impacto no seu futuro. Isso de acordo com o que nós vamos colocar aqui para frente. Tudo aqui está uma dinâmica, tá, gente? Então, uma escadinha aqui de coisinhas. Então, vocês não vão se perdendo no meio do estudo, não. Eu já falei que vocês vão ter que exercitar a paciência. Então, é teoria e prática ao mesmo tempo. Tá bom? Então, vai guardando as coisas que nós estamos falando aqui. Mas, vamos lá. Esse é o nosso objetivo. Você precisa ser capaz de identificar uma ação, mas com calma, né? Ela não vai ser assim de uma hora para outra. Nós vamos aqui dar dicas, né? O nosso estudo vai desenvolver, vamos explicar melhor isso, para que a gente possa entender, né, o que a gente quer ao final desse estudo e aquilo que eu desejo que vocês possam levar para casa desse estudo e realmente ter alguma mudança, alguma ação, como estamos falando, na sua vida. Que você possa fazer de imediato, começar a fazer diante de alguma situação e que isso, no futuro, vai trazer para você algum benefício, uma situação de conforto. Então, vamos lá. Então, inicialmente, é importante que a gente distingua duas palavras. A primeira delas é preocupação. E a segunda é ocupação. Preocupação e ocupação. Toda preocupação é ruim?
a gente, às vezes, pensa dessa forma. Estou preocupado, é alguma coisa ruim que está acontecendo. Nem sempre. Então, existem preocupações produtivas e preocupações improdutivas. Exemplo. Se você está com um mal-estar, está se sentindo mal, de alguma forma, isso é a preocupação. Você está se sentindo mal. Então, o que você precisa fazer? Precisa procurar um médico. Precisa ir lá, analisar e ver. Então, essa sua preocupação que está acontecendo, porque você está sentindo mal-estar, através da sua ação e atitude, ela vai te levar ao equilíbrio. Então, ela não é uma preocupação improdutiva. É uma preocupação produtiva, porque vai te levar ao bem-estar. Assim desejamos, é claro. E aí, eu vou falar para vocês uma frase que eu li uma vez num livro, que aí nós vamos fazer aqui uma jogatina com a questão da preocupação. Essa frase, ela fala assim: se você tem um problema que é impossível de ser resolvido, ele deixa de ser um problema. Ele não é um problema. Se ele não tem solução, ele não é um problema. Então, você não deveria se preocupar com ele. Exemplo. Preciso estar em São Paulo daqui a 1 hora. Tem como? Não tem. É impossível. Né? Então, isso não é uma preocupação. Isso não é um problema. Porque ele é impossível de ser realizado. Então, não vou preocupar com isso, com essa situação. Isso aqui é um exemplo. Então, da mesma forma, uma preocupação impossível de ser resolvida não deveria ser uma preocupação. Exemplo. No mesmo sentido. Vou programar uma viagem para São Paulo. Aí, vou no meu carro. Então, estou lá esquematizando, tudo bonitinho, tal dia, tal horário. Vou no meu carro, né? Aí, se eu vou programar antecipadamente lá o hotel ou não, ou se eu vou deixar para ir na cara na coragem, eu chegar lá e procurar, aí não importa nesse sentido. Mas eu decidi que eu vou no meu carro. Só que aí, um dia antes de eu viajar, o carro quebra. Acontece uma coisa com o carro, a qual eu não vou conseguir resolver o problema do carro, né? Ou porque o conserto vai demorar e não vai dar tempo, né? Ou eu não tenho dinheiro para pagar, não importa. A questão é, eu não vou conseguir viajar com esse carro. Então, daí, eu tenho 2 opções, né? Ou eu deixo de viajar, ou eu arrumo um outro meio de transporte para me levar. Mas eu não vou preocupar com o meu carro. Porque, nesse momento, já que é impossível resolver a situação para mim poder utilizá-lo para essa viagem, então é uma preocupação improdutiva. Então, eu não preciso ficar preocupado com ela. Vou trabalhar no quê? Na solução do problema. Deixa o carro para depois resolve. Mas para aquele objetivo ao que você está se programando, não vai ter como. Então, não vamos queimar neurônios com essa situação. Então, existe isso. Preocupações produtivas e improdutivas. Então, nem toda preocupação, como nós vimos aqui, ela é ruim. Somente a preocupação também vai resolver os nossos problemas? Então, estou preocupado por algum motivo. Só se preocupar vai resolver? Não vai. Basta você se preocupar? Não. Então, a preocupação, para nós, ela é um sinal vermelho. Ela é um sinal de alerta, que soa lembrando-nos de agir, de fazer determinada coisa. Então, se a gente ficar apenas no sinal, se a gente ficar preso, né, na luzinha que se acendeu,
na preocupação, não vai acontecer nada. Então, não basta se preocupar. É preciso se ocupar. Fazer algo. É preciso agir. Então, a preocupação, como nós fazemos, ela é o gatilho. Ela é o início para que nós possamos fazer determinadas coisas. Então, ela vai nos levar à ação de acordo com o nosso problema. Então, vem aqui um segredo fantástico. Toda vez que nós começamos a nos preocupar com determinadas coisas, acende essa luz. E aí, o que a gente vai fazer? Transformar isso em uma ocupação. Então, acendeu o sinal vermelho, se é na saúde, na família ou outra situação, nós vamos procurar nos ocupar. Então, vamos partir para a ação. Por exemplo, estou preocupado com o meu relacionamento, que ele pode acabar. Relacionamento mesmo, casal. Ok? Então, acendeu uma luz. Soou o alarme. Ok? Então, não basta que eu só me preocupe com isso. Basta eu ficar ali sentado, no meu sofá, na minha cama, pensando, ó, meu relacionamento vai acabar. E se eu não fizer nada, provavelmente ele vai acabar mesmo, né? Então, aí que está. É o passo seguinte. Então, somente preocupação não vai resolver. Então, o que a gente tem que fazer? Comece a analisar, né? O que tem prejudicado o relacionamento. Se ambos se gostam, chame para uma conversa franca. Faça uma análise da situação. Proponha mudanças. Tente resolver os problemas. Aí nós vamos conseguir chegar em alguma solução. Você não está preocupado com o relacionamento? Então, comece a pensar a fortalecer esse relacionamento. O que você pode fazer agora para conseguir melhorar a situação? Percebe a diferença? Do que, às vezes, eu ficar somente na preocupação, esperando ver o que vai acontecer? E tem a questão aqui que a gente coloca, né? A gente quer sempre colocar a culpa no outro, né? O culpado é o outro que sempre, a desculpa é sempre do outro, né? O problema, ainda mais no relacionamento, é o outro que é o problema, não sou eu. Mas, se tem o interesse, se tem a vontade de permanecer junto, às vezes mesmo que eu acho que o outro é o problema, a gente fica esperando o outro tomar atitude, né? Só que eu falo isso muito com a Kelly, né? Que ela é minha esposa. Se você está incomodada com a situação, por mais que o outro está lá fazendo coisa errada, mas você está se sentindo incomodada, você vai ficar esperando as coisas indo, acontecendo, e você sentindo aquele incômodo, aquela situação, aquela sensação ruim e não vai fazer nada? Eu, mesmo que a responsabilidade não seja minha, eu prefiro ir lá e tentar resolver ou amenizar, seja lá o que for, para que aquela sensação que eu estou trazendo não fique comigo, né? Então, se eu estou com um problema lá no trabalho, por causa de alguém, alguma situação, você sabe que você não é o responsável, mas aquilo está te atingindo. Você vai continuar ali, sentindo aquilo? Aí, imagina todo dia de manhã, você indo trabalhar, a gente já sai de casa assim, vou ter que ir para aquele lugar aguentar aquela coisa, né? Já sai desanimado. Então, por mais que às vezes nós não sejamos os causadores, é interessante que nós propomos, né, a mudança para que eu possa encontrar o bem-estar novamente. Em vez de eu ficar ali sentindo a dor, sentindo a tristeza, sentindo seja lá o quê. Acho que vale muito a pena.
Então, somente a preocupação aí não vai resolver a nossa vida. Então, comece a analisar essas situações e vamos ver e partir, né, para essa ocupação. Então, como eu disse aqui, a preocupação ela vai ser o gatilho. Soou lá o alarme. Aí nós vamos partir para uma ação concreta. Ok? Essa aí é a diferença. Então, a preocupação não é ruim. Ruim é a gente ficar somente nessa preocupação, porque o objetivo da preocupação é levar para a ocupação. Vamos nos ocupar e vamos fazer algo. A preocupação é o passo anterior. Compreende? Então, veio a preocupação, ok? Então, agora eu vou me ocupar diante dessa situação, me ocupando para resolver aquele problema. Então, se você não der o passo seguinte dessa situação, aí pode ser que as coisas acabem se complicando ainda mais, né? As dificuldades vão aumentando, até um ponto de se tornar insuportável, ou às vezes nem ser passível de corrigir, né? Nem ser passível de se resolver, tornar uma situação irreversível. Então, guarda isso, né? Preocupação, ocupação. As duas são importantes e uma não vive sem a outra, né? Também ali andam lado a lado, como a paciência e a resiliência. Então, parta para a ocupação. Esse é o primeiro ponto. Importante a gente guardar isso aí, porque tem muito a ver com o nosso estudo, a nossa ideia básica do nosso estudo gira também em torno disso. Uma coisa interessante. Vocês sabiam que os pilotos de aeronave, principalmente, né, as aeronaves comerciais, eles passam por treinamentos periódicos. Pelo risco que tem a profissão e tudo, né? Então, eles vão para o simulador constantemente. E ali eles fazem uma bateria de testes, de situações, a fim de quê? De simular acidentes aéreos. Simular qualquer tipo de problema, situação, perigo que possa acontecer na aeronave. Eles vão ali se preparando. Para que quando isso ocorrer na vida real, eles estejam preparados. Para enfrentar ali o risco e, principalmente, preparados para assumir a responsabilidade. Porque eles são os responsáveis pela aeronave. Eles são responsáveis pela tripulação. Eles são responsáveis pelos passageiros. Então, ele que vai assumir isso. Então, no momento lá da crise, o bicho pegando, eles precisam estar preparados para essa situação. Por isso que eles vão lá para o simulador. Aí simula tudo que é possível. Se explodiu a turbina lá, o motor, se faltou combustível, se ocorreu despressurização, se teve colisão com algum tipo de animal, né, ave, por exemplo. Então, eles vão simulando aquilo ali, para que, quando ocorrer, eles saibam como agir. Então, é uma preparação. E aí, é essa a questão. Eles têm que assumir essa responsabilidade da situação com calma, né? Com tranquilidade, o que já não é fácil, né? Porque você também está envolvido no processo, você não está isento do processo. O avião está lá, a situação começa a ficar crítica, o risco de iminente cair, né? Então, a simulação é para auxiliar, para que eles possam ficar mais tranquilos no momento que isso acontecer, eles poderem agir com maior assertividade. Agora, isso aqui também é importante a gente falar. Responsabilidade não é igual culpa. A culpa é ficar olhando para o passado, né? A gente fica ali remoendo aquela situação, né?
como culpado. E a responsabilidade é a gente olhar para o futuro e tentar resolver os problemas. Achar culpados vai resolver o problema? Não. O problema continua, as consequências do problema continuam, os danos do problema continuam. Mas quando a gente identifica a responsabilidade, qual é o nosso objetivo? É corrigir, é reparar, refazer, melhorar, aperfeiçoar. Então, nós vamos propor mudanças. Então, corte essa palavra culpa do dicionário e vamos colocar responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Igual nós citamos aqui, às vezes o problema você não é o causador do problema, mas você está sendo atingido. Está te fazendo mal a situação. Você prefere continuar se sentindo mal ou tentar resolver? Porque às vezes nós ficamos assim, né? Ah, não foi eu, não é, a responsabilidade não é minha, então não vou fazer nada não. Não, assuma a certa responsabilidade para o seu próprio bem, para o seu bem-estar. Porque se você conseguir disso que a situação se resolva, você vai ser beneficiado. Então, você está fazendo um trabalho, uma busca, né, para o seu próprio bem, para si mesmo. Então, agora vamos nos preparar para os riscos e perigos para situações da nossa vida. Ai, ai, ai. Paciência e resiliência nessas horas. Ó, então, na nossa organização psíquica, nós vamos colocar que existe 2 sistemas. Existe o sistema de alarme, né, que nós já começamos a falar dele aqui, que passa ali pela preocupação. E existe o processo de recompensa. O primeiro, o do alarme, leva a gente a evitar a dor. E o segundo leva a procurar o prazer, a recompensa. Teoricamente, também chamado de fuga. Né? Só que nós vamos ficar só no primeiro, só no sistema de alarme, que o outro é um outro estudo. Então, quando o sistema de alarme ele é acionado? Ou por que o sistema de alarme é acionado? Ele é acionado justamente para que a gente possa agir. Justamente para que a gente possa fazer alguma ação. Por exemplo, por que o alarme de incêndio, né, ele aciona? Acionou porque está tendo fogo em algum lugar. Então, ele acionou. Então, qual que é ali a nossa atitude? É procurar a equipe responsável, chamar os bombeiros, né? Tentar de alguma forma auxiliar ali e resolver aquela situação do incêndio. Então, o alarme do incêndio serve para isso, né? É chamar a nossa atenção a determinadas ações, né? Nesse caso, ações de proteção. Então, o nosso sistema nervoso, ele age também, e psíquico, age da mesma forma. Então, se você está preocupado, ficou com medo, está angustiado, se experimentou tristeza, experimentou solidão, por que isso acontece? É porque tem alguma coisa nos incomodando. Então, aí é o sistema de alarme. Né? O nosso sistema psíquico já faz isso. Então, eu preciso identificar, né, a situação, o que está acontecendo, para que aí eu possa propor determinada ação. Posso propor determinada atitude, determinado comportamento para tentar ali resolver.
Então, as coisas que a gente fala. Ansiedade. Não adianta eu ficar brigando com ansiedade, ficar brigando com medo, com a impaciência. Não. Eles são sistemas de alarme no nosso corpo. E aí, eles não são nossos inimigos. Então, é algo que está nos chamando, nos alertando para que a gente possa agir e possa fazer a atitude necessária. Porque, imagine só, tocou ali o alarme de incêndio. Aí eu começo a gritar e a xingar o alarme porque está me incomodando. Não é? Não, essa não é. O alarme de incêndio não é para isso. O alarme lá é para a gente fazer atitudes justamente para auxiliar, proteger as pessoas, chamar os bombeiros, brigada de incêndio, né? Pegar o extintor. Seja lá, eu não vou ficar brigando com o alarme. Então, o objetivo nosso não é ficar brigando com ansiedade, com medo, né? Com essas coisas que está nos incomodando. Isso é aquilo que está mexendo conosco. Então, eu não vou me agarrar a essas situações, me entregar a esses sentimentos, mas sim começar a fazer uma análise por que eles estão acontecendo. Da onde que está surgindo isso? Quais os motivos que está por eu estar sentindo isso? Então, como você vai agir, exige também uma questão da preparação. Porque se nós, às vezes, também não estamos preparados para determinadas situações, como é que nós vamos agir? Então, estar preparado, isso chama gestão de riscos. Você precisa estar preparado para os setores de sua vida, no relacionamento afetivo, como nós já citamos aqui o exemplo, na educação dos filhos, na família, na profissão, na saúde. São coisas que, costumeiramente, nós estamos vivendo e alguma coisa pode acontecer nesse meio. Então, já identificou, já parou para pensar os riscos de cada área da sua vida? Né? Se acontecer falecimento de fulano, se eu perder meu emprego, né? Quais que serão os caminhos, os meandros, o que eu vou fazer? Então, a questão da preparação, ela passa por esse sentido. E aqui nós vamos precisar justamente da paciência e da resiliência para a gente estar superando, enfrentando essas dificuldades que possam surgir. Então, a gente tenta melhorar. A gente pode melhorar. A gente pode fazer uma série de coisas. Mas a gente também tem que estar ciente que a gente não controla. Não é mesmo? Por mais que, às vezes, eu me prepare e organize tudo, como eu disse lá no início, nem tudo sai do jeito que a gente planeja. A gente, como se diz, né? Eu tenho plano. Pode ser o plano A, pode ser o plano B, não importa, mas eu tenho plano. E aí, se acontecer, eu vou tentar colocar esse plano em prática. Isso, para nós, é a resiliência. Né? Saber como lidar e como passar pelos problemas. E a paciência, como nós citamos no início, é nos definir, como definimos no início do estudo, começa depois que a gente fez tudo o que deveria e tudo o que você podia fazer para resolver a situação. É como a gente diz, o agricultor. O agricultor
sim. Que nos permite, né, contribuir de uma forma mental, que é fé, esperança, né, e comportamentos que visam ajudar a situação. Porque às vezes nós vamos ter que ter paciência diante de uma situação, Complicado. nós não podemos fazer absolutamente nada. Uhum. Até quando você citou lá o caso do chefe, uma situação que está acontecendo, às vezes nem é bom a gente tentar interferir, porque a situação não nos permite, pela nossa própria condição, até de hierarquia. Então nós temos que usar da paciência como elemento de evolução para saber lidar com a situação. A gente tem que saber nos posicionar, como sempre, né? A gente lembra lá do Emmanuel com o Chico, né? Ele lá no avião, a turbulência acontecendo, e ele entrando em desespero, e assim, e aquilo, né? Emmanuel fala. Do avião, a gente tem que dizer assim, eles sabem o que fazem. Nós é que não podemos fazer nada. Cabe a nós justamente ter paciência. Mas paciência com base na doutrina. Fé, né? Tranquilidade, ajudar o próximo, contribuir para que o ambiente seja propício assim que puder ser. Exatamente. E também, se não tiver como ser, não será. A oração, fundamental, né? Exatamente. Nós temos várias ferramentas para a gente poder estar colocando tudo isso em prática, né? A gente tem que saber utilizá-la nos momentos corretos. Pegar essas ferramentas todas que nós aprendemos aqui na doutrina, né? Nós vamos chegar lá nesse processo, né, da confiança em Deus diante disso tudo, para que a gente possa aí seguir adiante. Porque, gente, a gente fala o seguinte, nós estamos no mundo de expiação e prova. O que mais acontece conosco, o que mais a gente tem na vida é incerteza. A gente tem incerteza todos os dias, né? Quem garante aqui que vai estar vivo amanhã? Né? Quem garante aqui que as coisas vão estar tudo bem amanhã? Ninguém garante nada. A questão é, eu estou preparado? Porque a questão da gente estar utilizando-se da paciência, e como nós estamos citando que ela é justamente nos momentos de dificuldades, né, que nós vamos ter que exercitá-la, quando também nós já nos programamos para determinadas ações ou coisas que podem acontecer, isso também vai nos aliviar. Né, a carga, o peso da situação, o problema, nós vamos sentir menos. Né? Então, a ideia é isso aqui. Ainda assim, nós também temos que ser pacientes conosco. Com certeza. Entender da nossa imperfeição, porque nós entendendo a nossa imperfeição, a questão da paciência é um dos atributos que nos leva ao crescimento. Com certeza. Eu falo que uma tela de paciência tem nome e endereço. Não. Olha o relacionamento. Tá vendo? É assim mesmo, né? Mas a nossa vida é isso mesmo, é a luta constante, né? A gente tem que estar aí sempre preparado para a gente encarar e resolver todos os problemas, né? Ou pelo menos aquilo que a gente dá conta. Como ele mesmo disse, tem coisa, gente, que não tem como. É aquilo que eu falei no início lá, né? São preocupações improdutivas. Então não adianta eu ficar desesperado com a coisa que não tem solução, que eu não vou conseguir resolver. Então é nesses momentos que a gente tem que atinar para essas situações, para que o meu sofrimento possa ser menor, o alívio, eu possa me sentir mais aliviado. Né? Não é ser aqui como as pessoas falam, não, o espírito é muito seco, o espírito não tem sentimento. Não é nada disso. É uma questão mesmo de preparação. Quem gosta? E pelo menos eu odeio ficar triste. Eu odeio ficar chateado, ficar mal, essas coisas todas. Né? Eu creio que ninguém gosta disso. Então, se há possibilidade de eu fazer determinada coisa para evitar o meu sofrimento, eu vou fazer. Né? Eu vou programar, vou tentar ali, já deixar, como se diz, o plano preparado. Essa é a ideia.
Então, como nós estamos falando aqui, né, nessa questão, eita, olha o relógio. É como o agricultor. O agricultor, ele prepara o terreno, ele ara a terra, aduba, arranca ali as ervas daninhas, faz o controle das pragas, planta a semente ou a muda, ele dá os nutrientes necessários, ele irriga, ele cuida, ele vai capinando, ele acompanha. Essa é a parte dele. Agora, se vai ter geado ou não, se vai chover muito ou não, se vai ter muito sol, pouco sol, isso não depende mais dele. Mas ele fez a parte que lhe cabia. Ele preparou tudo. Não é mesmo? Então, observe. Pode ter feito tudo, e aí veio uma tempestade e destruiu a plantação completamente. O que o agricultor faz? Começa tudo de novo. Né? Nós vimos há pouco tempo as tempestades lá no Rio Grande do Sul, lá, os alagamentos, as coisas, plantações destruídas. Começar tudo de novo. Então a vida é assim. Isso é paciência. Para o agricultor, isso é a paciência para ele. Então, a paciência do agricultor consiste nisso. Ele fez tudo o que deveria, tudo o que podia fazer. Depois ele entrega, depois ele espera. E ele tem que esperar, porque ele não controla. Ele não tem controle sobre o crescimento da planta, ele não tem controle sobre o clima. Então, ele tem que esperar. Então, como nós falamos, nós vamos fazer determinadas ações. Mas também tem um momento da espera, para que aquelas ações possam dar frutos. Como no caso do agricultor. Ele plantou, agora espera, deixa as coisas atuarem, deixa a natureza atuar, a semente vai crescer, se tudo der certo, né? Vai florir, vai crescer, vai dar frutos. Só que para isso você tem que estar ali esperando, né? Acompanhando, cuidando. Para nós também as situações vão acontecer assim. Então, vai ter o problema? Eu proponho soluções. Tento resolver. Mas, às vezes, vai ter que ter o momento da espera. Mas eu já fiz a minha parte também. Então, eu vou ter que ter a paciência de esperar, de aguardar com tranquilidade, porque as coisas elas não funcionam no estalar de dedo. Né? Esse é o nosso desejo. Né? Eu quero resolver o problema para ontem. Então, vou agir, pá, fiz, ok. Mas eu quero que a solução também aconteça no dia seguinte. Não funciona assim. Então, a paciência nós vamos exercitá-la nesses processos, que também é saber aguardar, é saber esperar o momento, porque cada coisa, né, tem o seu momento ali para acontecer. Então, a gente também tem um trio, a gente coloca aqui, que vai nos ajudar nesse processo, que é o planejar, o preparar-se e agir. Vou repetir. Planejar, preparar-se e agir. Planejar, como nós falamos, é gestão de risco. Então, analise situações de riscos possíveis na vida. Isso é uma coisa. Então, você precisa avaliar em todas as áreas da sua vida. Quais são os riscos que podem acontecer? Quais são as dificuldades? O que precisa ser feito? O que precisa ser corrigido? O que precisa ser melhorado? O que pode dar errado? São perguntas que a gente pode procurar as respostas. Então, lembrando lá a questão do piloto de avião, eles vão para o simulador. Quando eles vão lá para o simulador, o que ele está fazendo? É planejamento. Está planejando futuras situações de risco. Então, aquilo ali é um planejamento. Porque quando acontecer, realmente, ele sabe como é que ele vai agir. Ele sabe qual o procedimento que ele vai procurar fazer. Qual página do manual ele vai encontrar
a solução. Mas por que ele já sabe isso? Porque ele se preparou para aquela situação. E ainda mais, emocionalmente falando, ele vai estar mais tranquilo, porque ele repetiu aquilo tantas vezes, né? Que aí ele vai conseguir fazer a ação que ele precisa fazer com mais tranquilidade e evitando o mínimo de erros possíveis. Porque, como eu disse aqui, ele também faz parte do processo, ele não está isento. Ele não é um ser, ele não está pilotando lá de joystick, né? De longe, é igual o drone, não está. Então, ele sabe, mas por isso ele precisa também estar com o emocional dele controlado e justamente a prática e a constância no simulador, aquilo vai auxiliá-lo nesses momentos, para que ele possa agir com exatidão. Então, essa é a ideia. Então, preparar-se, agir. Peraí, que eu perdi aqui. Ah, tá. Então, preparar-se e agir. Não adianta planejar, não adianta estar preparado se você não agir. Porque o planejamento ele parte do princípio que, quando acontecer determinada coisa, eu vou praticar determinada ação. Essa é a ideia do planejamento. Tem que ser uma ação planejada, como lá dos pilotos. Então, se eu me programei, se eu planejei, se eu preparei lá e programei determinada ação, então, quando o fato ocorrer, eu aplique aquela ação para a qual você se preparou, porque, teoricamente, ela é a que você programou e você vai estar mais tranquilo para realizar. Agora, se eu resolver fazer outra ação, é um processo novo, da qual você não se preparou, não se organizou, né? Então, por isso que a ideia do planejamento ela vem antes. Você tentar resolver, programar-se para agir em determinada circunstância com sabedoria. Portanto, esse trio fantástico, planejar, preparar-se e agir, deve ser acionado depois da preocupação, como nós citamos. Então, bateu a preocupação, aí nós vamos entrar, né, com esse preparar-se, com esse planejar, com esse preparar-se e com esse agir. Então, não basta a gente somente se preocupar. Depois que surge a preocupação, você tem que partir para o planejamento, para a preparação e para a ação. Essa é a ideia. E assim, isso é responsabilidade. E claro, né, a gente tendo a paciência e a resiliência. E uma última dica, que na verdade também é uma reflexão, que nós já começamos a citá-la aqui, né, que você não controla todas as coisas. Então, existem certas circunstâncias, certas coisas, situações, e que estão fora do nosso controle. Nós não tem como impedir que elas aconteçam. Mas, entretanto, todavia, porém, você controla a preparação. Isso você controla. Essa você programa, planeja e executa. Então, a questão nossa não é evitar situações e problemas. Isso não vai acontecer. A questão é, quando eles acontecerem, eu posso estar programado ali, preparado para enfrentá-lo, né, com mais tranquilidade, né? Exercendo, como eu estou falando, né, a paciência, a calma, a tranquilidade, a resignação, né, que passa pelo processo da aceitação. E também é outro ponto, que acontece o problema, uma coisa não agradável a nós,
Não tem como mudar aquilo. E eu não aceitar, principalmente se for uma coisa que é impossível de ser corrigida. Eu não aceitar o processo, aí a dor vai ser maior. A dificuldade para você superar aquilo vai ser maior. Então, a ideia não é essa. Nós não vamos conseguir evitar que as coisas aconteçam, mas eu vou me preparar para que, quando elas acontecerem, eu possa me dar bem. Melhor, não é me dar bem, né? Me sentir melhor, ou seja, reduzir o meu sofrimento. Vamos colocar assim, que às vezes fica mais claro. Então, vou acabar na hora. O negócio é o seguinte, para a gente estar encerrando, e aí o deverzinho de casa, que eu falei que vocês vão levar e vão fazer. Né? Conto com vocês. Então, eu quero que vocês façam o seguinte. Quando vocês chegarem em casa, de preferência hoje, espera para amanhã não, senão a gente esquece. Então, quando vocês chegarem em casa, vocês pegam a folha de papel, pega lá a caneta, o lápis, tanto faz. Né? Você está preocupado? Está preocupado com o quê? Anota isso. Anota lá qual que é a sua preocupação. O que é que está te incomodando nesse exato momento? Aí você pega e faz um risco. Ok? Aí na segunda coluna, quero que você anote qual o seu planejamento. Qual o seu planejamento se isso acontecer? Se essa preocupação, essa situação que você está vivenciando acontecer, qual vai ser o seu planejamento? Como que você vai se organizar caso isso aconteça? Como você vai se preparar caso isso ocorra? Ok? Aí você vai fazer um novo risco e na próxima coluna você vai fazer o que você vai fazer se isso ocorrer. Qual será a sua ação? Qual vai ser a sua atitude? O que você pode fazer ali para amenizar, resolver, seja lá o que for, sobre essa preocupação? Então, está preocupado lá com o relacionamento? Igual nós citamos no início? Então, qual é o seu planejamento? Como você vai se preparar com o fim desse relacionamento? Como você vai se preparar caso ele ocorra? E o que você vai fazer tendo paciência e resiliência? Porque a nossa proposta é essa. Né? Com paciência e resiliência, como é que você vai tentar? Então, faça esse exercício. Chegue em casa, tente lá, faça essas anotações, seu problema, qual vai ser o seu planejamento, qual vai ser a sua ação para você tentar resolvê-lo. Ok? Então, a paciência é o elemento essencial para a nossa harmonia, como nós dissemos. Funciona como um mecanismo de confiança no futuro, porque, como eu disse também, nós vamos fazer determinadas ações, mas tem um momento que nós vamos ter que esperar para aquilo, as coisas acontecerem. Então, ela também é uma ação de futuro. Então, tenha tranquilidade quanto a isso, saber esperar. Quando a gente tem a confiança em Deus, todos os acontecimentos seguem um curso com naturalidade, não extrapolando de dimensão nem alterando o comportamento para transtorno e aflição. O indivíduo consciente sabe que somente lhe acontece aquilo que é de melhor para o seu desenvolvimento espiritual. Então, às vezes, a gente não consegue perceber isso. As coisas acontecem na nossa vida para que a gente possa melhorar. A dor é grande, a dificuldade é grande, mas temos a certeza disso.
que Deus está ao nosso lado para que a gente possa superar essas dificuldades e quando a gente chegar do outro lado, nós vamos sair melhor, maior, mais agradecidos. Então, em qualquer situação da tua existência, permaneça em paz. Nunca te faltará o necessário, nem o essencial à tarefa que vieste realizar, porque o divino provedor sempre dispensa os recursos próprios para o ministério que reserva para cada um dos seus pupilos. Se, ademais, souberes agradecer e alegrar-te com o que tens, sem pena do que parece faltar, mais valioso te apresentará o que possuis, ensejando-te servir mais e melhor. Então, eu agradeço a paciência de vocês por ter me aturado aqui, essas 1 hora, Simone, e espero que, né, isso que nós falamos aqui, a forma como que nós trazemos, né, essa questão da necessidade da paciência, da aplicação da paciência na nossa vida, né, esses planos, esses projetos que nós falamos aqui para a gente enfrentar as dificuldades, a gente possa nos preparar para as situações da nossa vida, a qual a gente possa passar com mais tranquilidade. Porque nós sabemos, né, os problemas, eles vão acontecer. Independente se a gente queira, se a gente não queira, eles vão acontecer uma hora ou outra, né? O importante é como eu vou lidar com esses problemas, como eu vou superar esses problemas, utilizando da doutrina espírita, do conhecimento da paciência para o meu fortalecimento. Ok? Obrigado, mais uma vez, que Jesus ampare a todos. Nós que te agradecemos, Edgar, por trazer para a gente, né, um estudo tão importante, o quanto é difícil ter paciência, né? Ainda mais no momento que nós estamos vivendo hoje, tudo acelerado, né? Parece que o dia está curto, que a noite está curta, e a gente quer as coisas assim, cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido, né? Então, o exercício da paciência, ele é muito importante, porque quem de nós aqui que não já se viu numa situação que parecia não ter saída? E naquele momento, o que a gente precisou fazer? A gente podia desistir? O que significa desistir? Então, nem sempre podemos desistir. Então, nos cabe confiar, né, na bondade divina, no amparo que todos nós temos e ter a paciência e esperar a coisa acontecer. Porque providências estão sendo realizadas a nosso favor. Mas, como Edgar disse, precisamos agir, ter ação. Então, um momento de lucidez, num momento difícil, faz toda a diferença, né? Eu vou fazer a prece de agradecimento, a prece final, para a gente encerrar a parte online. Senhor Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos pelos ensinamentos dessa noite. Que o Senhor Jesus derrame bênçãos sobre o nosso companheiro Edgar, que nos trouxe esses ensinamentos com tanto carinho, preparou, doou o seu tempo. E assim, Senhor, depois de tanto nos ensinar, que o Senhor foi o que mais teve paciência e ainda continua tendo conosco nas nossas imperfeições, nós possamos levar conosco esses aprendizados e colocar em prática no nosso dia a dia, perante aqueles que nos cobram, perante os nossos trabalhos, os nossos chefes, no trânsito, enfim, todas as situações da nossa vida. Permaneça conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.